Cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa as notificações e se inscreva aí abaixo, né? E faça o seu comentário também aí abaixo do vídeo, amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos estudar as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2019. O tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Queridos, chegamos à lição 6, né? Que vai falar o seguinte assunto: as cortinas do tabernáculo. Textual. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras que estão escritas para aviso nosso, para que são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendendo as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Então, amados irmãos, cada peça que nós estudamos, né, na lição passada, né, sobre a pia de bronze, né, onde o sacerdote lavava as suas mãos e os seus pés, né, antes de chegar no lugar santo, né, o sacerdote, o sumo sacerdote também tinha que lavar as mãos e seus pés, né, para estar no lugar santíssimo, né. Então nós estudamos sobre a pia de bronze, lugar de purificação, né. Então, queridos, cada figura, né, simboliza, né, um crescimento espiritual nas nossas vidas, né. Então, agora vamos estudar a lição 6, né, que vai falar sobre as cortinas do tabernáculo, né. Cada cor tem um simbolismo, né. Então, vamos para a introdução. As cortinas do tabernáculo têm muito a dizer nos acerca da maravilhosa obra redentora de Cristo, pelas suas estruturas, simbologia e cores. Veremos como esse utensílio importante no tabernáculo se fez figura e estímulo para deitarmos a presença de Deus de maneira confiante e usada. Aqui fala, as cores das cortinas do tabernáculo apontam para a nossa salvação. Então, queridos, ali mostra que aponta para a completa salvação, né? A cada cores, né, cada símbolo, né, mostra, né, a salvação. Agora vamos para o primeiro ponto: as cobertas e a cortina do tabernáculo. Embora fosse complexa e detalhes específicos nos materiais e cores, a arte estética do tabernáculo tinha de apresentar uma leitura fácil, pois a montagem e a desmontagem do santuário tinha de ser de acordo com a simplicidade do cotidiano da vida no deserto. As cobertas e as cortinas do tabernáculo estavam assim classificadas. Agora vamos falar sobre as cobertas, né, exterior, né, e as cortinas internas. Primeiro, as cobertas exterior. A coberta era feita de peles de animais marinhos, texucos ou golfinhos, né? Então essa parte aqui, queridos, ó, texucos, né, era que fala que era pele de animais ou marinhos, né? O desenho não expressa beleza exterior ou algo que chamasse atenção. Tratava-se de um material para resistir às intempéries do deserto. Era rústico. Então, essa coberta ela era rústica, né? Para suportar, né? Para suportar a temperatura, né, no deserto, né? No tempo de calor, né? Durante o dia o calor era 50 graus, né? E durante a noite era muito frio, né? Então, e também para proteger da chuva, né? Então, queridos, ali fala que não chamava muita atenção da beleza, né, exterior, né? Então, aqui fala, a estrutura na qual repousava a coberta era feita de madeira de acácia, revestida com ouro para sustentá-la. Então ela era revestida, né, de madeira acácia, né, e revestida toda de ouro, né? Ora, imagina uma estrutura de madeira de acácia forrada com ouro por dentro, coberta de pelos de animais diversos por fora. Assim é o tabernáculo, inevitável não colecionar estética exterior do tabernáculo como uma unidade do nosso Salvador. Jesus Cristo se fez carne entre nós, né? Ele veio como homem, né, queridos? A profecia de Isaías acerca de humanidade de Jesus disse, é vivífica, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecido nem formosura, e olhando nós para ele,
nenhuma beleza vimos para que nos desejasse. Então não vemos beleza nenhuma, né, que fala em Jesus, mas nós vemos a beleza interior entre Jesus, né? Ele foi, né, totalmente santo, né? Não tinha pecado, né? Então, queridos, que fala, né? Nenhuma beleza vimos para que nos desejássemos, né? Então, a nossa vida também deve estar, né, por dentro, né, nossa vida interior, né? A vida cheia do Espírito Santo do lado do interior, né? Mesmo que a nossa vida, né, do lado exterior não aparece nada, né? Mas a nossa vida espiritual deve estar ligada a Deus, deve estar em comunhão com Deus. Agora vamos falar as cortinas internas, então, dentro do tabernáculo, né? Então, fora, querida, era a tenda, né? Não tinha valor, né? As cobertas da tenda, né? Mas o tabernáculo do lado de dentro, do lado, né, interno, né? Do lado do tabernáculo, né? Por baixo da coberta, né? Era por baixo da coberta exterior. Havia uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho. Por baixo das peles de carneiro havia as cortinas feitas de peles e cabras para ser tingidas. Por último, havia uma quarta cortina que podia ser vista somente ao lado dentro do tabernáculo. Era uma cortina feita de linho branco e fino, com bordado das figuras de querubins. Então, queridos, era um linho torcido, né? Aqui está mostrando a gravura, não dá para vocês verem. A gravura, né, é do linho torcido, né? A figura dos querubins, né? Então, queridos, ali a presença de Deus estava, né, no lugar santíssimo, né? Ali só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, né, para administrar o culto, né, no lugar santíssimo, né? Então, ali a cor azul simbolizava, né, o céu, né? A presença de Deus, né? Então, é maravilhoso, queridos, né? Nós estudarmos a palavra de Deus, cada símbolo, né, representa a nossa vida também, né? Então, a presença de Deus deve estar em nossas vidas também, né? Como foi no passado, né? No Antigo Testamento, né? Agora também no Novo Testamento, né? Que nós possamos ter a presença de Deus nas nossas vidas todo momento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, por baixo da coberta exterior havia uma coberta de pele de carneiro. Acabamos de falar, né, irmãos? A coberta, né, era de couro, né, de carneiro. Vamos aí. Suas cores eram púrpura, escarlate e azul. A visão dessa cortina lembrava o céu da glória. Então, queridos, lembrava o céu, né, a cor azul, né? Lembrava a cor, né, da presença de Deus, né? Deus falava que queria habitar, né, com o seu povo, no meio do seu povo, né? Vamos ler João 14, versículo 1 e 3. João 14, verso 1 e 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Se eu for, vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver sejais vós também. Então é uma promessa, né? Deus falou que há preparar um lugar para nós, né? Um lugar de maravilhas, um lugar que não vai haver dor, nem tristeza, né? Nada, né? Só alegria, glórias a Deus. Como os meus querubins falavam, santo, santo. Vamos ler lá, querido, Isaías. Isaías 6. Você que tem uma Bíblia Sagrada em casa, lê, né, para entendermos, amém? Isaías 6, versículo 6, né? Fala, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na minha uma brasa viva que tirado do altar como tenaz. Versículo
serafins estavam acima dele, a cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Olha, você vê, ó, olha que fala, ó, eles clamavam uns para os outros, né, os querubins, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, eles falavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, aquele lugar ali, o Santo dos Santos, era cheio da glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos amados irmãos, nós sabemos que na antiga aliança, só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, né? E nós sabemos que o véu foi se rasgar de cima para baixo. Jesus morreu, né? E o véu se rasgou de cima para baixo. E agora nós temos acesso, né, ao lugar santíssimo, né? Jesus, ele nos deu, ele pagou por nós, né? Uma obra da redenção, pagou por nós nossos pecados, né? Era para nós estarmos lá, mas ele morreu na cruz por nós, né? Ele morreu por mim e por você, né? Então, amados irmãos, agora nós temos o livre acesso de estar na presença de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, essa lição é muito importante sobre as cortinas do tabernáculo, né? Cada símbolo, cada cores, né, é importante para a nossa vida espiritual. Agora vamos continuar, queridos. Toda essa imagem nos aponta alguns símbolos importantíssimos. A coberta de gira de vermelho aponta para Cristo, o seu sacrifício na cruz, pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão do pecado. Então, a cor vermelha, né? A cor, né, de carmesim, né? No livro de Marcos fala que Jesus é como um servo sofredor, né? Então, é a cor tingida, cor vermelha, né? Ele derramou o seu sangue ali na cruz, né, por nós, né, para nos dar essa obra de salvação, essa Cristo, né, a obra redentora de Cristo, né. As cortinas feitas de pele de cabras e brancas, sem serem tingidas, revelam a ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. Vamos ler lá, queridos, Filipenses 3 e 9. Queridos, nós estudamos na lição anterior sobre a pia de bronze, né? Primeiro, para você passar pela pia de bronze, você primeiro deve entrar pela entrada principal, que é Cristo Jesus. Depois passar pelo altar dos sacrifícios, né? Depois disso, você passa pela pia de bronze, né? A Bíblia fala que o sacerdote lavava suas mãos e seus pés, né? O espelho das mulheres refletia naquelas águas, né, a sujeira que estava, né? E nós sabemos que a água simboliza a palavra de Deus, né? Querido, vamos ler lá Filipenses 3 e 9. Filipenses 3 e 9, queridos. E seja achado nele, não tenho minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, queridos, nós não estamos debaixo mais, né, da lei, porque Jesus já morreu por nós, já derramou o seu sangue, né, na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala, né, as peles de cabra de brancos, sem ser que revela a ideia de pureza e justiça. Então, queridos, revela a pureza, né, a justiça. Então, nós somos lavados pelo seu sangue, né? Jesus, né, ele pagou ali na cruz por nós. Amém?
A última cortina revela a natureza dos seres angelicais que se juntam ao trono de Deus. Assim, o tabernáculo significava a morada de Deus e as características redentoras salvíficas expressas na obra expiatória de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, o tabernáculo simboliza a morada de Deus, né? Sabemos que Cristo, Ele quer habitar em nós, Ele quer fazer morada em nós. Então, amados irmãos, vamos ler lá isso. Em Romanos 4, 6 e 8. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obra, dizendo, versículo 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, amados irmãos, versículo 7: bem-aventurado aqueles que cuja maldade são perdoados, cujos pecados são cobertos. Então, queridos, Jesus, ele já derramou o seu sangue ali, né, para nos perdoar, nos lavar completamente, né? Então aqui fala sobre a obra expiatória de Jesus Cristo, né? Jesus, ele morreu por nós, né? Então, amados irmãos, vamos continuar. Vamos para o segundo ponto: o cortinado do pátio do tabernáculo. A simbologia descrita das cortinas do tabernáculo. Descrever a importância das cortinas do tabernáculo e não considerar o seu valor espiritual e tipológico significa ignorar o propósito integral do texto narrativo acerca do santuário. Ora, a precisão dos detalhes de cada peça e material usado para construir o tabernáculo servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Por isso, a madeira, metais, tecidos e tintas especiais usados no pátio do santuário remota uma tipologia singular com relação à pessoa, a obra de Jesus Cristo, o Senhor e Redentor nosso. Então, querido, mostra uma tipologia, né? É os materiais, né? Os símbolos, né, de cada peça, né? Não, então, querido, nós estamos estudando sobre o tabernáculo, a obra redentora de Cristo. Então, nós estamos estudando cada peça do tabernáculo. Cada lição está ligada uma à outra, né? Então, amados irmãos, isso faz, né, para o nosso crescimento espiritual, né? Os símbolos da obra redentora de Cristo. Os símbolos de separação. Agora vamos falar sobre os símbolos de separação. O ambiente entre a cerca e o tabernáculo era o pátio. Havia um cortinado branco de linho torcido que tinha o objetivo de fazer a separação dos pecadores. Para adentrar o pátio, o pecador deveria levar sua oferta pelo pecado. Assim, as cortinas faziam a separação entre o santo e o profano. Então, amados irmãos, para você entrar no tabernáculo, né, ou no pátio, quer dizer, né, antes do tabernáculo, no pátio, você deve entrar na porta principal, que é Cristo Jesus, né? Então, amados irmãos, aqui vinha a cerca, né? A cerca era de linho torcido, né? A cerca era para isso mesmo, para o pecador não ter acesso nem do lado do pátio, né? Nem do lado da tenda, né, do tabernáculo. Então, a altura dele era 2,25 metros, né, de altura. Então, ali só tinha acesso, né, no pátio o povo de Israel, né, o sacerdote, o sumo sacerdote, né. Então, ali o povo de Israel levava, né, os animais para ser sacrificado, não é, no altar do sacrifício, né, no altar do sacrifício. Jesus no Calvário. Então, o altar do sacrifício simboliza a cruz, né? Então, aqui era de quatro, né? Era quadrado, né? E a medida do altar do sacrifício era 1,35 m,
né, de altura, né, querido? Então ele era baixo, né? Ali o povo não tinha visão de ver, né, que estava por dentro do pátio, né? Então havia uma separação, né? Havia uma separação do tabernáculo entre o pátio, né? Porque não podia vir mistura, né? Porque o lugar do santo e o lugar santo, o lugar santíssimo era reverência, né? Era lugar só, ali entrava só o sacerdote e o sumo sacerdote, né? Ali era lugar santíssimo, lugar santo, né? Então ali só adoravam, né, os sacerdotes, né? Faziam o seu culto dentro do tabernáculo. Então, queridos, então por isso que veio essa cerca, né, para fazer a separação, né, do lado de fora e do lado de dentro, né? Então era o povo santo, né, que estava do lado direito, do lado do santo, dos santos, e do lado profano, né, dos pecadores. Então, queridos, havia uma separação. Vamos ler lá para ver Isaías 59, 2. O que faz uma separação entre nós, nossas vidas? É o pecado, né? O pecado faz separação entre Deus. Vamos ler Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, amados irmãos, o que nos faz sair da presença de Deus é o pecado, né? Tudo que desagrada a Deus, né? Então, ali havia a cerca, né? A cerca que era do lado, né, do pátio, né? Aqui tinha o altar do sacrifício, né? Para você tinha que fazer esse processo, né? Primeiro a entrada principal, que é o caminho, que é Jesus. Depois você vê o altar do sacrifício, né? Depois do altar do sacrifício você passava para a pia de bronze, lugar de purificação, né? Para se purificar. Então o sacerdote também, ele tinha, quando ele fazia aquele trabalho de sacrificar o animal, né? Ele tinha também que lavar suas mãos, seus pés, né? Para entrar, né, no santo, que é o sacerdote, o sumo sacerdote, o santo dos santos, né? Então ele tinha que lavar as mãos na entrada e na saída, né? Então era um lugar santíssimo, né? Então via essa divisão, nessa separação, né? Então, queridos, e aqui também esse linho torcido, né, simbolizava justiça, pureza, né? Essa cerca branca simbolizava, né, justiça e pureza. Nesse sentido, a imagem do cortinado, linho torcido, simbolizava a pureza de Deus no mundo de impurezas, e o simbolismo da santidade, a pureza de Jesus, pois o homem, como nosso Senhor, não teve mácula, conforme ele mesmo indagnou seus opositores. Ele mesmo indagnou seus opositores, que dentre vós convence o pecado. Vamos ler João 8,46. Vos convenço de pecado, e se vos digo a verdade, porque credes? Então, amados irmãos, Jesus, ele veio, né, santo, ele veio como homem, né, 100% Deus, 100% homem, né? Então, vamos continuar. Aqui é uma distinção importante que deve ser feita em relação à antiga aliança e na nova aliança. A igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca, mas está pronto para receber qualquer tipo de pecador, uma vez arrependido, confessa o Senhor e Jesus Cristo em sua vida. Então, amados irmãos, na antiga aliança, né, o povo tinha que fazer esse processo, né? Aqui tinha cerca, né? Era uma divisão entre a tenda, né, e o pátio, né? Entre o profano e o santo.
Então, depois que eu falei antes, né? O véu se rasgou de cima para baixo. Agora nós temos o acesso, né, ao lugar santíssimo, né? Jesus, ele morreu por nós, já pagou o seu pecado por nós, né? E agora nós temos acesso, né, de confessar os nossos pecados, né? A Bíblia fala que ele é justo para perdoar os nossos pecados. Amém? O significado de santidade. Santidade é a separação, né, queridos? Separação que é do pecado. Nós somos diferentes, né? Nós somos luz. Aqui faz santidade é a separação absoluta do pecado e dedicação exclusiva a Deus. Por isso as cortinas da cerca do pátio, do tabernáculo, bem como tudo dentro dele, revelam a santidade. Então, queridos, mesmo na cerca do pátio, né, que era a cerca, que simbolizava a santidade, pureza, né? E dentro do tabernáculo também, né, havia santidade, né? Então, ali, né, só o sacerdote que entrava. O sacerdote entrava, o santo dos santos, o sacerdote entrava no santo dos santos, né? E ali vinha, né, a mesa, primeiro, gente, quando você entrava, né, você via a mesa da preposição, né, o candelabro, né, e a arca da aliança, né, onde que é o lugar santíssimo, né, ali tinha o maná, né, a vara de Arão que se floresceu, né. Então, amados, ali tinha os querubins, ficavam, né, dentro do propiciatório ali, né, de abaixo, cabeça baixa, né, que ali era o santo dos santos, né, e ali a glória se resplandecia, né, oh, maravilha, né, irmãos? Então a glória de Deus se resplandecia ali no lugar santíssimo. Então, amados irmãos, aqui fala a santidade, expressão absoluta do pecado, dedicação exclusiva a Deus. Por isso as cortinas da cerca do pátio, do tabernáculo, bem que dentro revela a santidade. Não podemos jamais desconsiderar a seriedade do chamado para vivermos uma vida santa. Nos tempos atuais nos desafia a viver um estilo de vida na presença de Deus, manifestando a santidade e a pureza de Jesus Cristo. Ter consciência da santidade bíblica significa ter a disposição de viver na contramão do mundo. Então, queridos, nós somos separados, não, né? Aquilo que nós fazemos, não fazemos mais, né? Porque o Espírito Santo habita em nós, né? Então, queridos, que nós possamos ser santos cada vez mais, ser santificados, né? Sabia que nós não somos santos, nós passamos pela santificação, né? A santificação é um processo, né? Então, queridos, cada vez mais nós possamos melhorar mais e mais na presença de Deus, né? Consertar os erros das nossas vidas, né? Aquilo que atrapalha a nossa vida com Deus, que nós possamos consertar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A simbologia das cortinas do pátio traz o ensino bíblico da separação entre o santo e o profano. Então havia uma separação, né? Porque ali era lugar, não podia entrar pecado, né? É um lugar de você estar ligado com Deus, né? Nós sabemos que Abiú, né, a Nabote, né, eles apresentaram fogo estranho, né? Vamos lá, Levítico 10, que fala sobre isso. Você tem uma Bíblia em casa, querido? Lê para nós aí, lê com nós, amém? Levítico Levítico 10, que fala Nadab e Abiú. A Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não ordenara. Então saiu do fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Está vendo, queridos? Eles, né, os filhos, né, de Arão, né, os filhos de Arão, né, eles apresentaram para o Senhor fogos estranhos, né, eles foram consumidos e morreram. Então, queridos, ali era um lugar santíssimo, né? Aquilo Deus ordenou, né?
não trazer esse fogo estranho, né? Então, amados, a nossa vida deve estar santa diante de Deus, a nossa vida no altar deve estar pura diante de Deus, amém? Deixar o mundo, queridos, e seguir a Cristo, amém? Vamos para o terceiro ponto. Agora vamos falar sobre o significado de cada cores, né? Do cortinato, né? Do tabernáculo, da cortina do tabernáculo, né? Agora vamos falar sobre a simbologia, né? De cada um deles. O significado especial das cores. As cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado especial. Por meio delas, o povo de Israel perceberia os símbolos de manifestação da glória de Deus. Nos sacrifícios que fossem apresentados, havia uma ordem que as cores eram mencionadas. Primeiro, azul. Segundo, púrpura. Terceiro, carmesim. Quarto, branco. Então, eram 4 cores. Não era só dentro da tenda do tabernáculo, era também na entrada principal, né? Tinha essas 4 cores, né? A cortina. Aqui, essas cores estavam na porta da entrada, que dava acesso ao lugar sagrado, onde, por meio do ministério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus. Assim, toda vez que entrava por essa porta, deparava a simbologia das cores. Então, aqui cada cor, vamos falar da púrpura, né, do carmesim, né? Agora vamos falar, em relação a Cristo, a cor é uma figura da realeza, da divindade de Jesus, bem como a sua manifestação triunfal para empatar o reino milenial. A cor azul, agora vamos falar sobre a cor azul, né? Celeste. É uma cor que remete ao céu, que indica a origem do nosso Senhor, que era verdadeiro homem, e verdadeiramente Deus. Ele veio do céu, mas veio como homem na terra. Então, amados irmãos, aqui fala, né, azul, a cor do céu. João fala da divindade de Jesus, a genealogia. Então, não é apresentar, pois Deus não tem ascendência. Mas, amados irmãos, eu trouxe uns textos aqui para nós falar de cada simbologia desse símbolo aqui, ó. Do homem, o homem perfeito, né? O leão, que no livro de Mateus simbolizava Jesus, né? O leão, né? Então, amados irmãos, vamos aí para cada símbolo. Agora vamos falar sobre o símbolo da águia, né? Da águia. Aqui, queridos, a águia, sua divindade. Em João, Jesus é uma águia voa nas alturas. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, amados irmãos, Jesus Cristo, né? Ele é uma águia, né? Então, a cor azul simboliza a cor do céu, a glória de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos continuar, amados irmãos. A cor púrpura, a cor roxa, né? Roxa, né? A púrpura era um tecido roxo, obtido de molusco, que estão no fundo dos mares. É uma cor que remete à ideia de realeza, né? Então a cor roxa simbolizava realeza, né? E que conta para o futuro em relação à cor figura que realiza a divindade de Jesus. Então, queridos, a cor púrpura é cor de realeza, está no livro de Mateus, que simbolizava, né, o leão, né? Vamos ler lá, queridos, Mateus, livro de Mateus, ó, livro de Mateus. Jesus é como um rei. Oh, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Ele simboliza também um leão, né? Representa Jesus como um leão. No livro de Mateus são os 4 evangelhos, né? Das 4 cores são os 4 evangelhos. Amém? No livro de Mateus, Jesus representa como leão. Ensinava como tinha autoridade. Mateus 7 e 29. Vamos ler lá, queridos. Mateus 7 e 29.
Portanto, os ensinavam com autoridade, não como escribas. Então, queridos, Jesus ele ensinava como autoridade. Ele era rei dos reis, senhor dos senhores. No livro de Mateus, capítulo 27, aquele 27 mesmo, que fala Jesus, na sua crucificação, ele considera ele como o rei dos reis, né? Aqui, ó, versículo, Mateus, sobre a crucificação, Mateus 27. E sentado guardava ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a acusação: esse é o Jesus, o rei dos judeus. Então, queridos, ele, sinceramente, ele foi, louvado seja o nome, rei dos judeus, né? Ele foi rei dos reis, senhor dos senhores, louvado seja o nome do Senhor. E simboliza o leão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, simboliza as 4 cores. Agora vamos falar a cor escarlate, né? Carmesim, né? Carmesim, a cor do sangue de Jesus, está no livro de Marcos, né? Destaca Jesus como um servo sofredor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, amados irmãos, o carmesim simboliza o boi, né? Então, nos 4 evangelhos simboliza o boi, né? O boi, né? Então, aqui, ó, Marcos aborda a semana de crucificação, de uma entrada em Jerusalém, e a ascensão de Jesus, né? Então, ele considera como sofredor, né? Ele sofreu por nossos pecados, né? Então, está no livro de Marcos 8:31. Começou a ensinar-lhe a importar que o Filho do Homem padecesse muito, e se fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas para que depois dos 3 dias ressuscitaria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sofreu por nossos pecados. Ele sofreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, ele foi sofredor, ele sofreu por nossos pecados, né? Agora vamos falar sobre o homem perfeito no livro de Lucas, né? Simboliza o homem, a cor branca, né? Irmãos, a cor branca do linho torcido, né, é a pureza, o homem perfeito. Aqui fala a cor branca do linho torcido. Em ponto anterior tratamos dessa comparar a palavra da santidade à separação, né, no sentido especial. O linho torcido, tecido rústico e batido, lembra a humanidade de Jesus, seu sofrimento em nosso lugar. Lembra do fato que a morte de Cristo tornou-se fundamento da justiça em favor dos nossos pecados. Então, branco significa a cor de pureza, né? Lucas apresenta Jesus como um varão perfeito, apresenta a genealogia do homem luz e nobre. Então, queridos, ele era nobre, né? Ele era perfeito, era santo, né? Não havia pecado. Oh, maravilha, lição maravilhosa, queridos, de estudar sobre as cortinas do tabernáculo, né? Parar de cada símbolo da nossa vida também espiritual, né? Então, o linho torcido
é a pureza, que nós possamos ter pureza em nossas vidas, né? Que nós possamos afastar do pecado, né? E ter uma vida santa diante de Deus, né? Para que nós possamos entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia Ele vai vir para buscar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos estar limpos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o linho é um linho torcido, simboliza a justiça e a pureza. Louvado seja o nome do Senhor. Orianda labai, surianda labai. Era um homem perfeito. Ele veio santo aqui na terra. Morreu inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Orianda labai, surianda labai. Então, amados irmãos, os 4 evangelhos simbolizam das 4 cores. Amém? Então vamos para a conclusão. O autor da Epístola aos Hebreus exorta-nos a chegarmos com confiança ao trono da graça, pois alcançaremos misericórdia, estaremos graça para, no tempo oportuno, sermos auxiliados. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, deu-nos o privilégio para desfrutarmos da presença santa de Deus, mediante a fé. Não tenhamos receio de adentrar na presença santa do Pai. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos entrar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Orianda labai, surianda labai. Aqui fala, né? Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos estar na presença de Deus. Nós vemos que no lugar santíssimo penetrava a presença de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que nossa vida espiritual do lado interior possa estar o Espírito Santo. Que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos vencer a carne e o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ali no céu também é a mesma coisa, né? Aqui na terra é a cópia, né, que Jesus mostrou para Moisés, o tabernáculo. Mas lá no céu tem um tabernáculo, orianda labai, surianda labai, tabernáculo perfeito. Jesus morreu perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 19, versículo 11, para nós encerrarmos a lição nessa tarde. Amém? Irmãos, eu estou emocionado porque eu estou sentindo a graça e o poder de Deus, através dessa lição maravilhosa sobre as cortinas do tabernáculo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, para encerrar nessa tarde. Amém? Aqui fala: e vi um céu aberto, eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Então, amados irmãos, ele julga com verdade, né? E nós sabemos que lá é um novo céu, uma nova terra, né? Então, lá no céu não vai haver dores nem tristeza, não vai ver nada, né? Vai ver só alegria, gozo. Então, amados irmãos, que nós possamos, né, meditar na palavra de Deus cada vez mais e mais, né? Que nós possamos lembrar que Cristo ele morreu por nós, né? Derramou o seu sangue, né, por nossos pecados. Aqui fala sobre o tabernáculo, né? Tabernáculo celestial, né?
Ali não vai ver dores, ali é um muro de jaspe, um lugar de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, né, é a cópia, né, lá dos céus, né, a cópia do tabernáculo. Então, queridos, que Deus abençoe a todos nessa tarde, né? Faça aí seu comentário, né? Ajuda nós aí, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa abençoar todos nessa tarde, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, Deus, achei, queridos, Apocalipse 21 também fala, né, sobre a nova Jerusalém, e viu um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, né, que descia do céu, adereçada como esposa ativada para o seu marido. E houve um grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará, ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, será Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já se passaram. Então, amados irmãos, há um novo céu, nova terra. Ali é o verdadeiro tabernáculo, onde não vai haver dor, nem tristeza, não vai haver morte, nada, nem doença. Ali vai haver só alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, que Deus abençoe, que fala, e tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Então, querido, ali é o muro de jaspe, né? Ali nós vamos gozar, louvado seja o nome do Senhor, das bodas do Cordeiro, né? Uma nova Jerusalém, um novo tabernáculo, né? Onde nós vamos morar eternamente com o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa as notificações e se inscreva aí abaixo, né? E faça o seu comentário também aí abaixo do vídeo, amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos estudar as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2019, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Queridos, chegamos à lição 6, né? Que vai falar o seguinte assunto: as cortinas do tabernáculo. Texto áureo. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras que estão escritas para aviso nosso, para que são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendendo as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Então, amados irmãos, cada peça que nós estudamos, né, na lição passada, né, sobre a pia de bronze, né, onde o sacerdote lavava as suas mãos e os seus pés, né, antes de chegar no lugar santo, né, o sacerdote, o sumo sacerdote também tinha que lavar as mãos e seus pés, né, para estar no lugar santíssimo, né. Então nós estudamos sobre a pia de bronze, lugar de purificação, né. Então, queridos, cada figura, né, simboliza, né, um crescimento espiritual nas nossas vidas, né. Então, agora vamos estudar a lição 6, né, que vai falar sobre as cortinas do tabernáculo, né. Cada cor tem um simbolismo, né. Então, vamos para a introdução. As cortinas do tabernáculo têm muito a dizer nos acerca da maravilhosa obra redentora de Cristo, pelas suas estruturas, simbologia e cores. Veremos como esse utensílio importante no tabernáculo se prefigura
estímulo para deitarmos a presença de Deus de maneira confiante e usada. Aqui fala, as cores das cortinas do tabernáculo apontam para a nossa salvação. Então, queridos, ali mostra que aponta para a completa salvação, né? A cada cores, né? Cada símbolo, né? Mostra, né? A salvação. Agora vamos para o primeiro ponto, as cobertas e a cortina do tabernáculo. Embora fosse complexa e detalhes específicos nos materiais e cores, a arte estética do tabernáculo tinha de apresentar uma leitura fácil, pois a montagem e a desmontagem do santuário tinha de ser de acordo com a simplicidade do cotidiano da vida no deserto. As cobertas e as cortinas do tabernáculo estavam assim classificadas. Agora vamos falar sobre as cobertas, né? Exterior, né? E as cortinas internas. Primeiro, as cobertas exterior. A coberta era feita de peles de animais marinhos, texucos ou golfinhos, né? Então, essa parte aqui, queridos, ó, texucos, né? Era que fala que era pele de animais ou marinhos, né? O desenho não expressa beleza exterior ou algo que chamasse atenção. Tratasse de um material para resistir às intempéries do deserto. Era rústico. Então, essa coberta ela era rústica, né? Para suportar, né? Para suportar a temperatura, né? No deserto, né? No tempo de calor, né? Durante o dia o calor era 50 graus, né? E durante a noite era muito frio, né? Então, e também para proteger da chuva, né? Então, queridos, ali fala que não chamava muita atenção da beleza, né? Exterior, né? Então, aqui fala, a estrutura na qual repousava a coberta era feita de madeira de acácia, revestida com ouro para sustentá-la. Então, ela era revestida, né? De madeira acácia, né? E revestido todo de ouro, né? Ora, imagina uma estrutura de madeira de acácia, forrada com ouro por dentro e coberta de pelos de animais diversos por fora. Assim é o tabernáculo, inevitável não colecionar essa estética exterior do tabernáculo como uma unidade do nosso Salvador. Jesus Cristo se fez carne entre nós, né? Ele veio como homem, né, queridos? A profecia de Isaías acerca de humanidade, Jesus disse, é vivífica, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que nos desejasse. Então não vimos beleza nenhuma, né, que fala em Jesus, mas nós vimos a beleza interior entre Jesus, né? Ele foi, né, totalmente santo, né? Não tinha pecado, né? Então, queridos, aqui fala, né? Nenhuma beleza vimos para que nos desejássemos, né? Então, a nossa vida também deve estar, né? Por dentro, né? Nossa vida interior, né? A vida cheia do Espírito Santo do lado do interior, né? Mesmo que a nossa vida, né? Do lado exterior não aparece nada, né? Mas a nossa vida espiritual deve estar ligada a Deus, deve estar em comunhão com Deus. Agora vamos falar as cortinas internas, então dentro do tabernáculo, né? Então fora, querida, era a tenda, né? Não tinha valor, né? As cobertas da tenda, né? Mas o tabernáculo do lado de dentro, do lado, né? Interno, né? Do lado do tabernáculo, né? Por baixo da coberta, né? Era por baixo da coberta exterior. Havia uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho. Por baixo das peles de carneiro havia as cortinas feitas de peles e cabras para serem tingidas. Por último havia uma quarta cortina que podia ser vista somente ao lado dentro do tabernáculo. Era uma cortina feita de linho branco e fino, com bordados das figuras de querubins. Então, queridos, era um linho torcido, né? Aqui está mostrando a gravura, não dá para vocês verem. A gravura, né, é do linho torcido, né? A figura dos querubins, né? Então, queridos, ali a presença de Deus estava, né, no lugar santíssimo, né? Ali só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, né, para administrar o culto, né, no lugar santíssimo, né? Então, ali a cor azul simbolizava, né, o céu, né? A presença de Deus, né? Então, é maravilhoso
maravilhoso, queridos, né? Nós estudarmos a palavra de Deus, cada símbolo, né, representa a nossa vida também, né? Então, a presença de Deus deve estar em nossas vidas também, né? Como foi no passado, né? No Antigo Testamento, né? Agora também no Novo Testamento, né? Que nós possamos ter a presença de Deus nas nossas vidas a todo momento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, por baixo da coberta exterior havia uma coberta de pele de carneiro. Acabamos de falar, né, irmãos? A coberta, né, era de couro, né? De carneiro. Vamos aí. Suas cores eram púrpura, escarlate e azul. A visão dessa cortina lembrava o céu da glória. Então, queridos, lembrava o céu, né? A cor azul, né? Lembrava a cor, né, da presença de Deus, né? Deus falava que queria habitar, né, com o seu povo, no meio do seu povo, né? Vamos ler João 14, versículo 1 e 3. João 14, verso 1 e 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver sejais vós também. Então é uma promessa, né? Deus falou que há preparar um lugar para nós, né? Um lugar de maravilhas, um lugar que não vai haver dor, nem tristeza, né? Nada, né? Só alegria, glórias a Deus. Como os meus querubins falavam, santo, santo. Vamos ler lá, queridos, Isaías. Isaías 6. Você que tem uma Bíblia Sagrada em casa, lê, né, para entendermos, amém? Isaías 6, versículo 6, né? Fala, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na minha uma brasa viva que tirar do altar como tenaz. Versículo 2, queridos. Também, ó. Os serafins estavam acima dele, a cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Olha você vê, ó. Olha que fala, ó. Eles clamavam uns para os outros, né? Os querubins, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, eles falavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, aquele lugar ali, o Santo dos Santos, era cheio da glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos amados irmãos, nós sabemos que na antiga aliança, só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, né? E nós sabemos que o véu foi se rasgar de cima para baixo. Jesus morreu, né? E o véu se rasgou de cima para baixo. E agora nós temos acesso, né, ao lugar santíssimo, né? Jesus, ele nos deu, ele pagou por nós, né? Uma obra da redenção, pagou por nós nossos pecados, né? Era para nós estarmos lá, mas ele morreu na cruz por nós, né? Ele morreu por mim e por você, né? Então, amados irmãos, agora nós temos o livre acesso de estar na presença de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, essa lição é muito importante sobre as cortinas do tabernáculo, né? Cada símbolo, cada cores, né, é importante para a nossa vida espiritual. Agora vamos continuar, queridos. Toda essa imagem nos aponta alguns símbolos importantíssimos
A coberta tingida de vermelho aponta para Cristo, o seu sacrifício na cruz, pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão do pecado. Então, a cor vermelha, né? A cor, né, de carmesim, né? No livro de Marcos fala que Jesus é como um servo sofredor, né? Então, é a cor tingida, cor vermelha, né? Ele derramou o seu sangue ali na cruz, né, por nós, né, para nos dar essa obra de salvação, essa Cristo, né, a obra redentora de Cristo, né. As cortinas feitas de pele de cabras e brancas, sem serem tingidas, revelam a ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. Vamos ler lá, queridos, Filipenses 3 e 9. Queridos, nós estudamos na lição anterior sobre a pia de bronze, né? Primeiro, para você passar pela pia de bronze, você primeiro deve entrar pela entrada principal, que é Cristo Jesus. Depois passar pelo altar dos sacrifícios, né? Depois disso, você passa pela pia de bronze, né? A Bíblia fala que o sacerdote lavava suas mãos e seus pés, né? O espelho das mulheres refletia naquelas águas, né, a sujeira que estava, né? E nós sabemos que a água simboliza a palavra de Deus, né? Querido, vamos ler lá Filipenses 3 e 9. Filipenses 3 e 9, queridos. E seja achado nele, não tenho minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, queridos, nós não estamos debaixo mais, né, da lei, porque Jesus já morreu por nós, já derramou o seu sangue, né, na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala, né, as peles de cabra de brancos, sem ser que revela a ideia de pureza e justiça. Então, queridos, revela a pureza, né, a justiça. Então, nós somos lavados pelo seu sangue, né? Jesus, né, ele pagou ali na cruz por nós, amém? A última cortina revela a natureza dos seres angelicais que se junto ao trono de Deus. Assim o tabernáculo significava a morada de Deus e as características redentoras salvíficas expressas na obra expiatória de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, o tabernáculo simboliza a morada de Deus, né? Sabemos que Cristo, Ele quer habitar em nós, Ele quer fazer morada em nós. Então, amados irmãos, vamos ler lá isso. Em Romanos 4, 6 e 8. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obra, dizendo, versículo 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, amados irmãos, versículo 7: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Então, queridos, Jesus, ele já derramou o seu sangue ali, né, para nos perdoar, nos lavar completamente, né? Então aqui fala sobre a obra expiatória de Jesus Cristo, né? Jesus, ele morreu por nós, né? Então, amados irmãos, vamos continuar. Vamos para o segundo ponto: o cortinado do pátio do tabernáculo. A simbologia descrita das cortinas do tabernáculo
descrever a importância das cortinas do tabernáculo e não considerar o seu valor espiritual e tipológico significa ignorar o propósito integral do texto narrativo acerca do santuário. Ora, a precisão dos detalhes de cada peça e material usado para construir o tabernáculo servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Por isso, a madeira, metais, tecidos e tintas especiais usados no pátio do santuário remota uma tipologia singular com relação à pessoa, a obra de Jesus Cristo, o Senhor e Redentor nosso. Então, querido, mostra uma tipologia, né? É os materiais, né? Os símbolos, né? De cada peça, né? Não, então, querido, nós estamos estudando sobre o tabernáculo, a obra redentora de Cristo. Então, nós estamos estudando cada peça do tabernáculo. Cada lição está ligada uma à outra, né? Então, amados irmãos, isso faz, né, para o nosso crescimento espiritual, né? Os símbolos da obra redentora de Cristo. Os símbolos de separação. Agora vamos falar sobre os símbolos de separação. O ambiente entre a cerca e o tabernáculo era o pátio. Havia um cortinado branco de linho torcido que tinha o objetivo de fazer a separação dos pecadores. Para adentrar o pátio, o pecador deveria levar sua oferta pelo pecado. Assim, as cortinas faziam a separação entre o santo e o profano. Então, amados irmãos, para você entrar no tabernáculo, né, ou no pátio, quer dizer, né, antes do tabernáculo, no pátio, você deve entrar na porta principal, que é Cristo Jesus, né? Então, amados irmãos, aqui vinha a cerca, né? A cerca era de linho torcido, né? A cerca era para isso mesmo, para o pecador não ter acesso nem do lado do pátio, né? Nem do lado da tenda, né? Do tabernáculo. Então, a altura dele era 2,25 metros, né? De altura. Então, ali só tinha acesso, né, no pátio o povo de Israel, né, o sacerdote, o sumo sacerdote, né. Então, ali o povo de Israel levava, né, os animais para ser sacrificado, não é, no altar do sacrifício, né, no altar do sacrifício. Jesus no Calvário. Então, o altar do sacrifício simboliza a cruz, né? Então, aqui era de quatro, né? Era quadrado, né? E a medida do altar do sacrifício era 1,35 m, né, de altura, né, querido? Então, ele era baixo, né? Ali o povo não tinha visão de ver, né, que estava por dentro do pátio, né? Então, havia uma separação, né? Havia uma separação do tabernáculo entre o pátio, né? Porque não podia haver mistura, né? Porque o lugar do santo e o lugar santo, o lugar santíssimo era reverência, né? Era lugar só, ali entrava só o sacerdote e o sumo sacerdote, né? Ali era lugar santíssimo, lugar santo, né? Então, ali só adorava, né, os sacerdotes, né, faziam o seu culto dentro do tabernáculo. Então, queridos, então por isso que veio essa cerca, né, para fazer a separação, né, do lado de fora e do lado de dentro, né. Então, era o povo santo, né, que estava do lado direito, do lado do santo dos santos, e do lado profano, né, dos pecadores. Então, queridos, havia uma separação. Vamos ler lá para ver Isaías 59, 2. O que faz uma separação entre nós, nossas vidas? É o pecado, né? O pecado faz separação entre Deus. Vamos ler Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, amados irmãos, o que nos faz sair da presença de Deus é o pecado, né? Tudo que desagrada a Deus, né? Então, ali havia a cerca, né?
a cerca que era do lado, né, do pátio, né? Aqui tinha o altar do sacrifício, né? Para você tinha que fazer esse processo, né? Primeiro a entrada principal, que é o caminho, que é Jesus. Depois você vê o altar do sacrifício, né? Depois do altar do sacrifício você passava para a pia de bronze, lugar de purificação, né? Para se purificar. Então o sacerdote também, ele tinha, quando ele fazia aquele trabalho de sacrificar o animal, né? Ele tinha também que lavar suas mãos, seus pés, né? Para entrar, né, no santo, que é o sacerdote, o sumo sacerdote, o santo dos santos, né? Então ele tinha que lavar as mãos na entrada e na saída, né? Então era um lugar santíssimo, né? Então via essa divisão, nessa separação, né? Então, queridos, e aqui também esse linho torcido, né, simbolizava justiça, pureza, né? Essa cerca branca simbolizava, né, justiça e pureza. Nesse sentido, a imagem do cortinado, linho torcido, simbolizava a pureza de Deus no mundo de impurezas, e o simbolismo da santidade, a pureza de Jesus, pois o homem, como nosso Senhor, não teve mácula, conforme ele mesmo indagnou seus opositores. Ele mesmo indagnou seus opositores, que dentre vós convence o pecado. Isso João 8,46. Vos convenço de pecado, e se vos digo a verdade, porque credes. Então, amados irmãos, Jesus, ele veio, né, santo, ele veio como homem, né, 100% Deus, 100% homem, né? Então, vamos continuar. Aqui é uma distinção importante que deve ser feita em relação à antiga aliança e na nova aliança. A igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca, mas está pronto para receber qualquer tipo de pecador, uma vez arrependido, confessa o Senhor e Jesus Cristo em sua vida. Então, amados irmãos, na antiga aliança, né, o povo tinha que fazer esse processo, né? Aqui tinha cerca, né? Era uma divisão entre a tenda, né, e o pátio, né? Entre o profano e o santo. Então, depois que eu falei antes, né? O véu se rasgou de cima para baixo. Agora nós temos o acesso, né, ao lugar santíssimo, né? Jesus, ele morreu por nós, já pagou o seu pecado por nós, né? E agora nós temos acesso, né, de confessar os nossos pecados, né? A Bíblia fala que ele é justo para perdoar os nossos pecados. Amém? O significado de santidade. Santidade é a separação, né, queridos? Separação que é do pecado. Nós somos diferentes, né? Nós somos luz. Aqui faz santidade, a separação absoluta do pecado, dedicação exclusiva a Deus. Por isso as cortinas da cerca do pátio, do tabernáculo, bem como tudo dentro dele, revelam a santidade. Então, queridos, mesmo na cerca do pátio, né, que era a cerca, que simbolizava a santidade, pureza, né? E dentro do tabernáculo também, né, havia santidade, né? Então, ali, né, só o sacerdote que entrava. O sacerdote entrava, o santo dos santos, o sacerdote entrava no santo dos santos, né? E ali vinha, né, a mesa, primeiro, gente, quando você entrava, né, você via a mesa da preposição, né, o candelabro, né, e a arca da aliança, né, onde que é o lugar santíssimo, né, ali tinha o maná, né, a vara de Arão que se floresceu, né. Então, amados, ali tinha os querubins, ficavam, né, desde o propiciatório ali, né, de abaixo, cabeça baixa, né, que ali era o santo dos santos, né, e ali a glória se resplandecia, né, oh, maravilhas,
maravilha, né, irmãos? Então a glória de Deus resplandecia ali no lugar santíssimo. Então, amados irmãos, aqui fala a santidade, expressão absoluta do pecado, dedicação exclusiva a Deus. Por isso as cortinas da ceia do Pai, do tabernáculo, bem que dentro de revela a santidade, não podemos jamais desconsiderar a seriedade do chamado para vivermos uma vida santa. Os tempos atuais nos desafia a viver um estilo de vida na presença de Deus, manifestando a santidade e a pureza de Jesus Cristo. Ter consciência da santidade bíblica significa ter a disposição de viver na contramão do mundo. Então, queridos, nós somos separados, não, né? Aquilo que nós fazemos, não fazemos mais, né? Porque o Espírito Santo habita em nós, né? Então, queridos, que nós possamos ser santos cada vez mais, ser santificados, né? Saber que nós não somos santos, nós passamos pela santificação, né? A santificação é um processo, né? Então, queridos, cada vez mais nós possamos melhorar mais e mais na presença de Deus, né? Consertar os erros das nossas vidas, né? Aquilo que atrapalha a nossa vida com Deus, que nós possamos consertar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A simbologia das cortinas do pátio traz o ensino bíblico da separação entre o santo e o profano. Então havia uma separação, né? Porque ali era lugar, não podia entrar pecado, né? É um lugar de você estar ligado com Deus, né? Nós sabemos que Abiú, né? A Nabote, né? Eles apresentaram um fogo estranho, né? Vamos lá, Levítico 10, que fala sobre isso. Você tem uma Bíblia em casa, querido? Lê para nós aí, lê com nós, amém? Levítico Levítico 10, que fala Nadab e Abiú. A Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não ordenara. Então saiu do fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Está vendo, queridos? Eles, né, os filhos, né, de Arão, né, os filhos de Arão, né, eles apresentaram para o Senhor fogos estranhos, né, eles foram consumidos e morreram. Então, queridos, ali era um lugar santíssimo, né? Aquilo Deus ordenou, né? Não trazer esse fogo estranho, né? Então, amados, a nossa vida deve estar santa diante de Deus, a nossa vida no altar deve estar pura diante de Deus, amém? Deixar o mundo, queridos, e seguir a Cristo, amém? Vamos para o terceiro ponto. Agora vamos falar sobre o significado de cada cores, né? Do cortinato, né? Do tabernáculo, da cortina do tabernáculo, né? Agora vamos falar sobre a simbologia, né? De cada um deles. O significado especial das cores. As cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado especial. Por meio delas, o povo de Israel perceberia os símbolos de manifestação da glória de Deus. Nos sacrifícios que fossem apresentados, havia uma ordem que as cores eram mencionadas. Primeiro, azul. Segundo, púrpura. Terceiro, carmesim. Quarto, branco. Então, eram 4 cores. Não era só dentro da tenda do tabernáculo, era também na entrada principal, né? Tinha essas 4 cores, né? A cortina. Aqui, essas cores estavam na porta da entrada e dava acesso ao lugar sagrado, onde por meio do ministério do sacerdote o pecador encontrava-se com Deus. Assim, toda vez que entrava nessa porta, deparava a simbologia das cores. Então, aqui cada cor, vamos falar da púrpura, né, do carmesim, né? Agora vamos falar, em relação a Cristo, a cor é uma figura da realeza, da divindade de Jesus.
bem como a sua manifestação triunfal para implantar o reino milenial. A cor azul, agora vamos falar sobre a cor azul, né? Celeste. É uma cor que remete ao céu, que indica a origem do nosso Senhor, e era verdadeiro homem, e verdadeiramente Deus. Ele veio do céu, mas veio como homem na terra. Então, amados irmãos, aqui fala, né, azul, a cor do céu. João fala da divindade de Jesus, a genealogia. Então, não é apresentar, pois Deus não tem ascendência. Mas, amados irmãos, eu trouxe uns textos aqui para nós falar de cada simbologia desse símbolo aqui, ó. Do homem, o homem perfeito, né? O leão, no livro de Mateus, simbolizava Jesus, né? O leão, né? Então, amados irmãos, vamos aí para cada símbolo. Agora vamos falar sobre o símbolo da águia, né? Da águia. Aqui, queridos, a águia, sua divindade. Em João, Jesus é uma águia voa nas alturas. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, amados irmãos, Jesus Cristo, né? Ele é uma águia, né? Então, a cor azul simboliza a cor do céu, a glória de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos continuar, amados irmãos. A cor púrpura, a cor roxa, né? Roxa, né? A púrpura era um tecido roxo, obtido de molusco, que estão no fundo dos mares. É uma cor que remete à ideia de realeza, né? Então a cor roxa simbolizava realeza, né? E que conta para o futuro em relação à cor figura que realeza a divindade de Jesus. Então, queridos, a cor púrpura é cor de realeza, está no livro de Mateus, que simbolizava, né, o leão, né? Vamos ler lá, queridos, Mateus, livro de Mateus. Ó, livro de Mateus, Jesus é como um rei. Oh, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Ele simboliza também um leão, né? Representa Jesus como um leão. No livro de Mateus são os 4 evangelhos, né? Das 4 cores são os 4 evangelhos. Amém? No livro de Mateus, Jesus representa como leão. Ensinava como tinha autoridade. Mateus 7 e 29. Vamos ler lá, queridos. Mateus 7 e 29. Ensinava com autoridade, não como escribas. Então, queridos, Jesus ele ensinava como autoridade. Ele era rei dos reis, senhor dos senhores. No livro de Mateus, capítulo 27, acho que é 27 mesmo, que fala Jesus, na sua crucificação, ele considera ele como o rei dos reis, né? Versículo Mateus sobre a crucificação, Mateus 27. E sentado guardava ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação: esse é o Jesus, o rei dos judeus. Então, queridos, ele, sinceramente, ele foi, louvado seja o nome, rei dos judeus, né? Ele foi rei dos reis, senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. E simboliza o leão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, simboliza as 4 cores. Agora vamos falar a cor escarlate, né? Carmesim, né? Carmesim, a cor do sangue de Jesus, está no livro de Marcos, né? Destaca Jesus como um servo sofredor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, amados irmãos, o carmesim simboliza o boi, né? Então,
Então, nos 4 evangelhos simboliza o boi, né? O boi, né? Então, aqui, ó, Marcos aborda a semana de crucificação, de uma entrada em Jerusalém, e a ascensão de Jesus, né? Então, ele considera como sofredor, né? Ele sofreu por nossos pecados, né? Então, está no livro de Marcos 8:31. Começou a ensinar-lhe a importar que o Filho do Homem padecesse muito, se fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas para que depois dos 3 dias ressuscitaria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sofreu por nossos pecados. Ele sofreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, ele foi sofredor, ele sofreu por nossos pecados, né? Agora vamos falar sobre o homem perfeito no livro de Lucas, né? Simboliza o homem, a cor branca, né? Irmãos, a cor branca do linho torcido, né, é a pureza, o homem perfeito. Aqui fala a cor branca do linho torcido. Em ponto anterior tratamos dessa comparar a palavra da santidade à separação, né, no sentido especial. O linho torcido, tecido rústico e batido, lembra a humanidade de Jesus, seu sofrimento em nosso lugar. Lembra do fato que a morte de Cristo tornou-se fundamento da justiça em favor do nosso pecado. Então, branco significa a cor de pureza, né? Lucas apresenta Jesus como um varão perfeito, apresenta a genealogia do homem luz e nobre. Então, queridos, ele era nobre, né? Ele era perfeito, era santo, né? Não havia pecado. Oriando la paz, oriando la paz. Oh, maravilha, lição maravilhosa, queridos, de estudar sobre as cortinas do tabernáculo, né? Falar de cada símbolo da nossa vida também espiritual, né? Então, o linho torcido é a pureza, que nós possamos ter pureza em nossas vidas, né? Que nós possamos afastar do pecado, né? E ter uma vida santa diante de Deus, né? Para que nós possamos entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia Ele vai vir para buscar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos estar limpos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o linho é um linho torcido, simboliza a justiça e a pureza. Louvado seja o nome do Senhor. Orianda labai, orianda labai. Era um homem perfeito. Ele veio santo aqui na terra, morreu inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no 3º dia ele ressuscitou. Orianda labai, orianda labai. Então, amados irmãos, os 4 evangelhos simbolizam das 4 cores. Amém? Então vamos para a conclusão. O autor da Epístola aos Hebreus exorta-nos a chegarmos com confiança ao trono da graça, pois alcançaremos misericórdia, estaremos graça para, no tempo oportuno, sermos auxiliados. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, deu-nos o privilégio para desfrutarmos da presença santa de Deus, mediante a fé. Não tenhamos receio de adentrar na presença santa do Pai. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o sumo sacerdote, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos entrar na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Surianda, Labai, Surianda, Labai. Aqui fala, né? Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos estar na presença de Deus. Nós vemos que no lugar santíssimo penetrava a presença de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que nossa vida espiritual do lado interior possa estar o Espírito Santo. Que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos vencer a carne e o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ali no céu também é a mesma coisa, né? Aqui na terra é a cópia, né, que Jesus mostrou para Moisés, o tabernáculo. Mas lá no céu tem um tabernáculo, tabernáculo perfeito. Jesus morreu perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 19, versículo 11, para nós encerrarmos a lição nessa tarde. Amém? Irmãos, eu estou emocionado porque eu estou sentindo a graça e o poder de Deus através dessa lição maravilhosa sobre as cortinas do tabernáculo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, para encerrar nessa tarde. Amém? Aqui fala: e vi um céu aberto, eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Então, amados irmãos, ele julga com verdade, né? E nós sabemos que lá é um novo céu, uma nova terra, né? Então, lá no céu não vai haver dores nem tristeza, não vai ver nada, né? Vai ver só alegria, gozo. Então, amados irmãos, que nós possamos, né, meditar na palavra de Deus cada vez mais e mais, né? Que nós possamos lembrar que Cristo ele morreu por nós, né? Derramou o seu sangue, né, por nossos pecados. Aqui fala sobre o tabernáculo, né? Tabernáculo celestial, né? Ali não vai haver dores, ali é um muro de jaspe, um lugar de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, né, é a cópia, né, lá dos céus, né? A cópia do tabernáculo. Então, queridos, que Deus abençoe a todos nessa tarde, né? Faça aí o seu comentário, né? Ajuda nós aí, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa abençoar todos nessa tarde, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Achei, queridos, Apocalipse 21 também fala, né, sobre a nova Jerusalém. E viu um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, né, que descia do céu, adereçada como esposa ativada para o seu marido. E houve um grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará, ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, será Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto,
nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já se passaram. Então, amados irmãos, há um novo céu, nova terra. Ali é o verdadeiro tabernáculo, onde não vai haver dor, nem tristeza, não vai haver morte, nada, nem doença. Ali vai haver só alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, que Deus abençoe, que fala, ó, e tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Então, querido, ali é o muro de jaspe, né? Ali nós vamos gozar, louvado seja o nome do Senhor, das bodas do Cordeiro, né? Uma nova Jerusalém, um novo tabernáculo, né? Onde nós vamos morar eternamente com o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.